No extremo oeste da China, à beira do maior deserto da Ásia, oásis chamado Dunhuang. Outrora, das fortificações estratégicas da Grande Muralha da China e um posto comercial vital na lendária Rota da Seda. Dunhuang, caldeirão cultural de mercadores e monges, foi dos primeiros centros budistas da China, com 800 cavernas de murais requintados. Essa fortaleza esquecida, de um passado distante, simboliza hoje o futuro verde da China, brilhando no calor escaldante nas profundezas da Terra do Dragão. Os desertos entre a China e a Europa, Ásia Ocidental, são dos ambientes mais hostis do planeta. Contudo, homens cruzaram esta terra da morte por riquezas. Com temperaturas acima de 49 graus, tempestades de areia épicas e bandidos saqueadores, as caravanas de camelos viajavam pela via principal do mundo antigo, a Rota da Seda. A Rota da Seda era uma rota transcontinental que ligava o Império Romano à Corte Imperial da China. A Rota da Seda foi a superestrada da informação de sua era, canal para bens e para a transmissão de conhecimentos e ideias entre o Oriente e o Ocidente. A Rota da Seda é um nome inadequado, pois consistia em muitas estradas originadas em cidades e vilas por toda a China Oriental, todas convergindo para uma antiga cidade, o oásis de Dunhuang. Situada em uma encruzilhada crucial, à beira do deserto de Gobi, Dunhuang foi uma das cidades mais ocidentais da China antiga, sendo base essencial para as caravanas da Rota da Seda por mais de 1000 anos. No século II d.C., as altas muralhas de Dunhuang continham mais de 30.000 pessoas. Os negócios prosperavam. Em chinês, Dun e Huang significam brilhante e próspero. Em Dunhuang, os comerciantes eram intermediários que lucravam bem, pois poucos mercadores percorriam toda a Rota da Seda. Estendendo-se por 6.400 quilômetros, a Rota da Seda era uma ampla rede de rotas conectando a China ao Mediterrâneo. As grandes distâncias entre cidades significavam anos para completar a jornada por rotas que eram pouco mais que trilhas de caravanas. Mercadorias trocavam de mãos várias vezes. Comerciantes em seus territórios encontravam-se, vendiam e, se tivessem sorte, voltavam para casa, pois as rotas eram perigosas e infestadas por bandidos. Então, era com alívio que os comerciantes chegavam à segurança de Dunhuang e à fronteira chinesa.
Hoje, visitantes veem a vida em Dunhuang há 2000 anos em uma passagem de fronteira recriada. Todo comerciante, emissário ou peregrino precisava passar pela guarda fronteiriça de Dunhuang antes de entrar ou sair da China. Havia sempre uma forte presença militar em Dunhuang, em parte para dissuadir a ameaça sempre presente de bandidos saqueadores que se beneficiavam do terreno acidentado para pilhar caravanas desprotegidas. Qualquer indivíduo que desejasse partir do Império para viajar ao estrangeiro era obrigado a comparecer ao gabinete do comandante para requerer um passaporte da antiguidade. Esses burocratas foram os primeiros do mundo, já que o papel foi inventado na China durante a dinastia Han. Dunhuang demarcava as fronteiras da civilização, distinguindo o mundo chinês organizado dos bárbaros ocidentais. Sair da proteção das muralhas era ir para terras culturalmente estranhas. Há 1300 anos, o deserto árido inspirou Wang Wei, poeta da dinastia Tang, a escrever: "Beba mais um vinho, eu lhe peço, pois não verá mais amigos a oeste." Cercada de inimigos, Dunhuang teve as primeiras fortificações em 121 a.C. Em 10 anos, uma colônia militar de 2.000 soldados estendeu fortificações além da cidade. Hoje, Dunhuang é cercada por ruínas de fortes e atalaias antigas que apoiavam guarnições em passagens da Rota da Seda. A fortaleza de Khotan foi um celeiro para as guarnições do deserto. As muralhas, com 6 metros de altura e 1,5 de espessura, resistiram 2000 anos. Dinastias gastaram muito construindo e mantendo as fortificações de Dunhuang, não apenas para proteger caravanas de piratas na Rota da Seda. Durante séculos, a China esteve sob a ameaça de hordas de nômades a cavalo que governavam a Ásia Central. Entre os cavaleiros destemidos e o coração da China, só havia a guarnição de Dunhuang, posicionada na maior muralha que o mundo já viu. Na China antiga, vastas caravanas, compostas por até 1000 camelos bactrianos de 2 corcovas, percorriam a Rota da Seda para chegar a Dunhuang, localizada na fronteira ocidental do Império.
Os desertos desolados continham muitos perigos, mas o maior de todos era o povo nômade chamado Xiong. Hoje, os cavaleiros destemidos da Ásia Central estão há muito esquecidos, mas nos séculos 3 e 4 a.C., os Xiong eram uma ameaça tão grande para o Império Chinês que levaram à criação da maior fortificação defensiva que o mundo já tinha visto. Naquela época, a China estava dividida em muitos estados em guerra, então as incursões Xiong do deserto enfrentavam pouca oposição. Ao destruir plantações, capturar animais e escravizar prisioneiros. Mas em 221 a.C., tudo mudou. Após conquistar todos os estados, Qin Shi Huang declarou-se o primeiro imperador da China unificada. Para proteger seu reino das hordas nômades do norte e oeste, o imperador planeou algo ambicioso. Havia muitas pequenas fortificações espalhadas pela fronteira ocidental, construídas por estados independentes para defender as suas vilas e cidades. O imperador tomou a decisão de interligar todas as fortificações, estabelecendo assim uma barreira ininterrupta ao longo das suas fronteiras vulneráveis. Um bando de bárbaros, com determinação, poderia escalar as muralhas, porém não conseguiriam carregar seus cavalos, e estes eram um elemento vital para o sucesso militar dos nômades Xiongnu. Em Dunhuang, uma réplica da fortaleza, contendo engenhos de cerco e defesas de espigões, demonstra a sofisticação da fortificação com 2.000 anos de idade. Foi um precursor da estrutura maciça conhecida hoje como a Grande Muralha da China. As dinastias subsequentes, pelos 2.000 anos seguintes, continuaram a erguer a maior muralha defensiva que o mundo já vira, um vasto dragão de pedra com a cauda nos desertos de Dunhuang e a cabeça no oceano. A 26.000 quilômetros de Dunhuang, a Grande Muralha adentra 18 metros o Mar de Bohai. É a maior estrutura humana do planeta, custando mais de 1 milhão de vidas e o equivalente a 360 mil milhões de dólares atualmente. Os construtores mais entusiastas de muralhas foram a dinastia Ming, que passou 300 anos erguendo as mais elaboradas e completas defesas que o mundo já conheceu. Normalmente, a muralha tinha 6 metros de largura na base, quase 5 metros no topo e 7,6 metros de altura. Os Ming usaram 60 milhões de metros cúbicos de tijolo e pedra para suas imensas fortificações. A pedra era extraída de pedreiras, cortada em blocos com cinzéis e martelos e levada para as montanhas. Os tijolos eram feitos no local. Se não houvesse argila, misturava-se terra com água, compactava-se em moldes de madeira e cozia-se em fornos em forma de colmeia.
Mas nos desertos de Dunhuang não havia pedra, nem argila, nem terra a sério. Arquitetos militares precisaram aproveitar areia e galhos como materiais locais. Os trabalhadores colocavam juncos de salgueiro no fundo de um molde de madeira, preenchendo-o com uma mistura de água, areia e cascalho fino. Uma vez compactada e deixada a secar, formava uma laje sólida, fortificada pelos resistentes juncos de salgueiro, assim como o betão moderno é reforçado por vergalhões de aço. O material de construção era tão durável que mais de 2.200 anos depois, ainda restam seções quebradas da Grande Muralha no deserto perto de Dunhuang. Com mais de 3,6 metros de altura e 1,8 metros de largura, foi construída camada por camada, 15 centímetros de cada vez. Muito mais do que uma barreira de terra e blocos, a muralha era também uma via de comunicação, com mensageiros correndo por cima dela de uma estação para outra, passando mensagens. A muralha também era um elaborado sistema de alarme. As tropas enviavam notícias de ataque inimigo por sinais de fumaça ou fogo das torres de vigia. No deserto de Dunhuang, um pequeno farol era erguido a cada 2,4 quilômetros, um grande a cada 4,8 quilômetros e uma fortaleza a cada 29 quilômetros na muralha. Várias torres, quase irreconhecíveis, ainda estão no deserto solitário. As condições áridas preservaram as estruturas antigas, mas, com tempestades de areia, trechos da Grande Muralha viraram montes de terra. A areia e o vento, inimigos implacáveis dos arqueólogos, apagam o passado antigo com seus grãos abrasivos. Dunhuang é um dos maiores repositórios de arte budista do mundo. Tesouros inestimáveis, semi-enterrados pela areia movediça do tempo. As areias movediças da fronteira oeste da China antiga são um lugar improvável para se achar um tesouro de arte extraordinária. Dunhuang, antigo oásis da Rota da Seda, era uma via essencial para o comércio, a conquista e as ideias tanto artísticas quanto religiosas. Nos 3 primeiros séculos depois de Cristo, muitas religiões percorreram a Rota da Seda, mas nenhuma influenciou a China tanto quanto o budismo. Em Dunhuang, monges paravam para aprender chinês e sua cultura, formando os primeiros centros budistas do país. Ao longo dos séculos, gerações de monges criaram uma das grandes maravilhas do budismo oculta atrás de um leito de rio cercado por álamos, num arco de 1,6 quilômetros de penhascos de arenito com 30 metros de altura. Na rocha, há 492 cavernas esculpidas.
Cada caverna contém estátuas e murais extraordinários que abrangem 10 séculos de civilização chinesa. Uma coleção tão singular que, em 1987, as grutas de Mogao viraram patrimônio da Unesco. Contudo, as cavernas tiveram um início bastante modesto. Não havia buracos nos penhascos até 366 d.C., quando um monge errante teve uma visão no deserto. O monge viu uma luz dourada, como 1000 Budas brilhando num penhasco no deserto. Ele interpretou a visão como um sinal. Aqui deve ficar. Então, fez um buraco na rocha e se instalou. A cela do monge era quase do tamanho de um caixão, com uma estátua de Buda. Logo, outros monges se juntaram a ele, cavando cavernas para oração, descanso e meditação. Mais tarde, monges começaram a abrir cavernas maiores para a devoção pública. A construção prosseguiu até o século XIV. No seu auge, mais de 1000 aberturas foram esculpidas na rocha, chamadas Grutas dos 1000 Budas. A visão do monge no deserto finalmente se realizou. Peregrinos visitavam as grutas de Mogao para orar, seja por passagem segura pelos desertos da Rota da Seda ou por uma jornada bem-sucedida. Com o tempo, patronos ricos e poderosos pagaram pela criação de templos mais elaborados nas cavernas. Artistas e escultores decoraram o interior com imagens budistas. Novas cavernas cada vez mais magníficas viraram cápsulas do tempo da Rota da Seda. Usando lama e palha do rio como tela, os artistas de Dunhuang registraram a evolução da arte chinesa e a transformação do budismo em uma fé chinesa. Hoje, 492 grutas contêm murais requintados, cobrindo quase 46.500 metros quadrados. Cerca de 40 vezes a área da Capela Sistina. Contrastando com o deserto claro, milhares de Budas de todas as cores irradiam pelas paredes das grutas, com mantos cintilando com ouro importado. O mural principal nesta gruta é a Floresta da Visão Recuperada. Conta a história de 500 ladrões que, depois de capturados pelas tropas, são cegados e enviados para uma floresta. Eventualmente, eles se convertem ao budismo e recuperam a visão, provando que, por pior que uma pessoa seja, pode se arrepender para alcançar a iluminação. O interior das grutas tem mais de 2.000 esculturas, algumas das melhores da sua época. O maior Buda da gruta, um colosso de 35 metros de altura, é o terceiro maior Buda do mundo.
Quando a Rota da Seda foi abandonada pela dinastia Ming, Dunhuang perdeu a sua importância e o tesouro escondido nas grutas de Mogao permaneceu intocado, protegido pelo ar seco do deserto e sua localização secreta. Embora nunca totalmente abandonadas por monges budistas, as grutas foram esquecidas até o século XX. Hoje, mais de 500 mil de visitantes anuais vêm ver uma das maiores galerias subterrâneas do mundo. Os visitantes estão limitados a 50 grutas rotativas, 30 abertas por vez, pois a umidade da respiração danifica os murais. Uma equipe de 500 conservadores, pesquisadores, zeladores e guardas luta para preservar as obras para as gerações futuras. Fora das grutas, a maior ameaça é a areia. Ao longo dos séculos, muitas grutas foram danificadas pela areia do deserto. Cercas nas dunas acima da falésia reduzem o vento pela metade, diminuindo o avanço da areia em 70%. Dunas limpas por tratores são estabilizadas com gramíneas do deserto. A glória das grutas de Mogao será ameaçada pela maré de areia invasora. Contudo, a areia pode criar maravilhas. Perto de Dunhuang fica o Parque Geológico Nacional mais estranho da China. Uma paisagem extraterrestre que também é encontrada no planeta Marte. A estrada para a antiga cidade chinesa de Dunhuang atravessa a região mais árida do continente asiático. 1,3 milhão de quilômetros quadrados de desolação, o deserto de Gobi. Em mongol, a palavra Gobi significa muito grande e seco. Diz a lenda que o deserto foi criado quando os exércitos do imperador chinês perseguiam um grande guerreiro mongol. Desesperado e perito em magia negra, o guerreiro em fuga lançou um feitiço na terra, invocando tempestades que cobriram o país de areia, formando uma barreira impenetrável. O guerreiro foi salvo e assim nasceu o Gobi. Uma das áreas mais secas da Ásia, o Gobi fica à sombra dos Himalaias, que bloqueiam a chegada de monções carregadas de umidade. É um dos locais mais isolados do planeta a mais de 1.600 quilômetros do oceano. O deserto é extremamente seco, tem muita areia e venta bastante. Condições perfeitas criam uma estrutura geológica única, o Yardang. O nome destas esculturas erodidas pelo vento vem de Yar, que significa cume ou margem íngreme. Normalmente, 3 ou mais vezes mais longo que largo, um Yardang assemelha-se à proa de um navio virado. Micro-yardangs podem ter poucos centímetros, enquanto mega-yardangs podem se estender por quilômetros. Esculpido no deserto pela abrasão constante do vento. O planeta Marte possui cordilheiras de yardangs em escala massiva,
erodidas por ventos que atingem 320 km por hora por mais de 100 mil anos. Geólogos sugerem que a Esfinge de Gizé, no Egito, pode ser um Yardang modificado. A cabeceira do Yardang fica virada para o vento. Seu corpo aerodinâmico é jateado pelo deserto. Partículas minúsculas, impulsionadas por vendavais, varrem o leito rochoso, cortando áreas deprimidas, originando cristas paralelas que, aos poucos, se tornam colinas isoladas. A maioria dos Yardangs surge em campos, parecendo frotas de cascos de navios invertidos. A maior frota mundial está no Parque Geológico Nacional de Yardang de Dunhuang. Inaugurado em 2001, o parque abriga incríveis esculturas Yardangs em 24 quilômetros de largura e 1,6 quilômetros de profundidade. Os locais dão outro nome à região. Quando o vento passa pelas rochas esculpidas, ele geme assustadoramente. Por isso, é chamado de Cidade dos Fantasmas há séculos. Na primavera, o vento traz mais que ruídos estranhos do deserto. Quando o solo aquece, o ar acima dele sobe, gerando fortes vendavais que trazem partículas de areia para esculpir os Yardangs. Como força geológica, o vento geralmente não é tão potente quanto gelo ou água, mas no deserto de Gobi ele pode ser extremo. Tanta areia pode ser levada pelo vendaval que os locais chamam de tempestades negras, quando o dia vira noite. A areia do Gobi pode ser levada até o oeste da América do Norte. Impulsionado pelo vento, o deserto de Gobi se expande, engolindo 2.590 quilômetros quadrados de pastagem por ano. Mas em Dunhuang, acostumaram-se às areias. Vivem ao lado de outro dos mais temidos desertos da Ásia, o Taklamakan, conhecido como Mar da Morte. Há 2.000 anos, Dunhuang era o principal entreposto comercial da China na fronteira oeste, um oásis onde o Oriente encontrou o Ocidente. Hoje, Dunhuang enfrenta demandas modernas.
A barragem, construída há 30 anos para a agricultura local e o dobro da população, sobrecarregaram o frágil ecossistema desértico. A agricultura de Dunhuang vem desde a dinastia Han, há 2.000 anos. Um mapa detalhando as fontes de água da região foi encontrado entre milhares de manuscritos armazenados. Por mais de 40 anos, agricultores locais desviaram água para suas colheitas. Em certos lugares, o lençol freático caiu 10,67 metros. Em Dunhuang, a água é vida, pois a cidade fica ao lado do maior deserto de areia movediça do mundo, o Taklamakan. Muitos morreram no deserto de Taklamakan, que os chineses chamam de Mar da Morte. E o mar está se aproximando de Dunhuang e de um de seus mais notáveis tesouros. Esta fileira de árvores secas floresceu ao redor da maravilha geológica Fonte do Crescente da Lua. Um oásis milagroso no deserto árido, o lago, de água nascente, tem o formato de uma lua crescente. Viajantes sedentos diziam que parecia o olho lúcido, claro e sedutor de uma mulher bonita. Diz a lenda que a fonte crescente foi formada por um general sedento. Durante a dinastia Han, o general Li Guangli e seus homens, enquanto viajavam pelo perigoso deserto, ficaram com sede demais para prosseguir a marcha. Então, o general Li cravou sua espada na montanha, formando a fonte do crescente da lua. Cercada pelas areias cruéis do deserto de Taklamakan, a fonte era um alívio para os viajantes da Rota da Seda. Ao longo dos séculos, mais de 100 templos e pavilhões foram erguidos na margem sul da fonte. O oásis inspirou gerações de artistas e poetas, pintores e músicos. Os visitantes passeavam pelo lago, vendo os peixes nadarem na água, com as dunas de areia de mais de 91 metros de altura sempre ao fundo. A areia nunca soterrou a fonte. Por milênios, a orientação única das enormes montanhas de areia direcionou o vento sobre as cristas das dunas, afastando-o da preciosa fonte. Mas a areia movediça não é o maior problema do governo local. A fonte do crescente da Lua agora tem só 1/3 do tamanho original. É por isso que Dunhuang implementa medidas para restaurar o abastecimento de água ao oásis histórico e proteger seu ambiente ecológico. Um projeto emergencial aumentou o lençol freático perto do oásis.
Mas, para preservar os recursos hídricos de Dunhuang, as obras já começaram. Autoridades locais implementaram as 3 proibições, barrando novos poços, lavouras e migrantes. A fonte do crescente da Lua resiste no deserto há milênios. Com boa gestão, será apreciada por gerações futuras. A conservação é crucial, pois Dunhuang virou um destino de viagem principal no oeste da China. Dunhuang é transformada por mais do que turismo. No deserto, a falta de água pode inviabilizar a agricultura, mas a China ocidental floresce com um recurso abundante: o sol. Dunhuang ganha fama pela energia renovável. Por 2 milênios, as fortificações de Dunhuang cozeram sob o sol escaldante. Dunhuang é um dos locais mais soalheiros da China, com mais de 3.200 horas de sol anuais. Por isso, Dunhuang tem um plano ambicioso: cobrir mais de 3.500 quilômetros quadrados do deserto de Gobi com painéis solares. Impulsionada pela decisão de diversificar a energia e reduzir emissões, Dunhuang busca o desenvolvimento de energias limpas com ferocidade inigualável. É o maior gerador fotovoltaico da China e a primeira central solar de grande escala conectada à rede chinesa. Em meio às dunas, 7 conjuntos de painéis azuis escuros se estendem por uma pista de corrida, com capacidade para gerar 10 megawatts, energia suficiente para 10.000 casas. Na China, a capacidade solar subirá de menos de 1 gigawatt em 2010 para mais de 20 gigawatts até 2020. Enquanto a China investe bilhões para ser uma superpotência verde, Dunhuang se tornará líder global em tecnologias ecológicas. Ao longo dos séculos, muitas inovações científicas e tecnológicas migraram pela Rota da Seda. Dunhuang sempre foi o encontro entre Oriente e Ocidente. Hoje, visitantes de Dunhuang viajam com ar-condicionado. Mas Xuanzang, um monge budista, viajava pela Rota da Seda em 629 d.C. Ele descreveu um deserto sombrio e vazio, onde viajantes usavam ossos humanos desbotados como marcos na areia. O monge levou 17 anos para ir da China à Índia e voltar, seguindo a Rota da Seda. Grandes caravanas de camelos fizeram a perigosa jornada até o fim do século XV,
com a descoberta de uma rota marítima conectando a Europa à Ásia. Dunhuang, um oásis no Mar de Areia, era ideal como centro de engenhosidade humana. Hoje, graças ao seu clima extremo e aos avanços energéticos, Dunhuang pode novamente mostrar ao mundo uma forma melhor de viver num dos ambientes mais hostis do planeta, no coração da Terra do Dragão.